bem, gente, começando a nossa quinta aula a respeito de verbo, o nosso trecho de número 5 é, na verdade, um fragmento final, vejam aí, do trecho 4, que eu já até comentei no final da aula passada. A comunidade internacional tem a obrigação moral de reforçar as sanções contra Vladimir Putin e sua autocracia. Já te falei que esse tem está sem acento, ele é um verbo no singular, concorda com a comunidade, e o reforçar é o que a gente chama de infinitivo. Agora vem aqui. É importante numa banca que cobre, como eu já disse a vocês, os tempos e os modos verbais, você tomar cuidado com isso aqui. É porque, às vezes, a questão tem, olha aí na tela, essa frase. Leia o fragmento do texto. A comunidade internacional tem a obrigação moral de reforçar as sanções. Aí eles grifam o verbo reforçar e colocam a seguinte pergunta. Dentre as alternativas abaixo, extraídas do texto, assinale aquela que não contém forma no mesmo tempo do grifado acima. E aí você vê a letra A, B, C e D, ou A, B, C, D e E, dependendo da banca, que todas têm um verbo terminado em ER. Então, já te falei que o vá e o ia são marca de pretérito imperfeito, que o urá é de pretérito mais que perfeito, que uria é de futuro do pretérito, que urei é de futuro do presente, mas esse R, na maioria das vezes, ele vai ser, sim, marca de infinitivo, mas ele pode ser marca de uma coisa chamada futuro do subjuntivo. O futuro do presente e o futuro do pretérito, que eu falei com vocês, são marcas do tempo indicativo. É futuro do presente no indicativo e futuro do pretérito no indicativo. Por exemplo, o Congresso vai votar a nova PEC. Nós temos aqui a expressão vai votar, que tem aqui um R, que é, até o que eu falei para vocês até agora, uma marca de infinitivo. Então, quando cai isso em prova, as pessoas normalmente acertam. Agora, se eu disser assim, quando o Congresso votar, a população julgará. A forma verbal é a mesma de cima. Então, você pode pensar que é infinitivo nos dois, só que não. Aqui é futuro do subjuntivo. Aí você vai falar, bom, então como é que eu vou diferenciar se o tempo é infinitivo ou se é futuro do subjuntivo? O infinitivo está presente em expressões ou locuções verbais. Aqui, ó, vai votar. Aqui não é uma expressão verbal. Quero que você perceba que eu tenho aqui no início o conectivo quando. Quando o Congresso votar, ele ainda não votou. A população julgará, ela ainda não julgou. Então, o futuro do subjuntivo é associado à noção de tempo, expressa, sobretudo, pelo conectivo quando. Infelizmente, em provas que cobram nome de tempo em modo verbal, você acaba tendo que saber falar sobre isso aí. Tá bom? Por exemplo, se ele votar bem, terá um bom governo. Observe que pela terceira vez eu usei o verbo votar, que não está numa expressão verbal. Eu também não tenho o conectivo quando. Agora eu tenho o conectivo se. Se ele votar, se ele ainda não votou. Pode ser que amanhã ele vote ou não. Essa possibilidade é subjuntivo.
Esse aqui, de novo, é futuro do subjuntivo. Então, quando é que eu sei que é futuro do subjuntivo? Quando a ação ainda não aconteceu. Pode ser que o Congresso vote, a população julgue, ou pode ser que não vote. Pode ser que ele vote e tenha um bom governo, e pode ser que ele não vote. Então, também associado à noção de condição, sobretudo se, a marca é de futuro do subjuntivo. E mais, quando a gente fala, por exemplo, saiu cedo para votar no domingo. Saiu cedo para votar no domingo. Observem que nós temos aqui o votar, de novo. Não está numa expressão verbal. Mas também não tem nem um quando, nem um se. Eu tenho aqui o para, que não indica condição, que não indica tempo, indica finalidade. Ele saiu com o objetivo, com o propósito, com a intenção, com a finalidade de votar. Isso aqui é infinitivo. Como é que eu sei? Já aconteceu, aqui não é passado, não. Aqui não é futuro, não. Aqui é futuro porque quando o Congresso votar, ele ainda não votou. Se ele votar, ele ainda não votou. Ele saiu cedo, ele já saiu, então não é futuro. Então nós teremos também o infinitivo quando estiver associado à noção de finalidade expressa, sobretudo, pelo conectivo para. Ok, gente? Então aí nós temos a nossa definição de mais uma marca que ajuda a te identificar o que é verbo e a nomenclatura da forma do tempo verbal. Ok? Lá na tela, o trecho 6 diz assim: não se trata mais de Putin sentir-se ameaçado pela expansão da organização do Tratado do Atlântico Norte, rumo ao leste da Europa. Então, quando eu falo não se trata, isso é um verbo no presente, né? Não se tratava antigamente, não se tratará no futuro, então não se trata no presente. E a expressão sentir-se ameaçado é uma locução verbal. Não é voz passiva, porque embora o ameaçado seja particípio, o sentir-se não é o verbo ser. Sentir-se ameaçado, ele mesmo se sente. Isso é voz reflexiva. Assunto sobre o qual nós já falamos. Mas aí, dentro dessa onda de vozes verbais, eu preciso mostrar para vocês agora uma coisa que pode acontecer. De pegarem uma frase do texto que está na voz ativa e perguntarem qual é a forma correspondente da voz passiva. Ou seja, de mostrarmos aí a tal da conversão das vozes verbais. E aí, eu quero que você saiba o seguinte: todas as vezes que eu passo uma estrutura da voz ativa para a voz passiva, a voz ativa para a voz passiva, a ideia é a seguinte: o sujeito da voz ativa passará a ser o agente da voz passiva. Por uma questão muito simples. Eu disse a vocês que na voz ativa o sujeito pratica ação. E na voz passiva, quem pratica ação é o agente da passiva. Então, quando eu dou uma informação e ela vira outra, tem a ver. Por exemplo, o professor, sujeito, aplicou a prova. A prova foi aplicada pelo professor. O sentido é igual. Só que o pelo professor começa com o pelo, é o agente da passiva. Segunda coisa importante: se na voz ativa eu tenho um verbo, na voz passiva ele vira dois verbos. Por exemplo, o professor aplicou a prova. A prova foi aplicada pelo professor. O corretor vai vender a casa. Aí já são dois verbos. E quando houver dois verbos, eles viram três.
O corretor vai vender a casa. A casa vai ser vendida. E lembrem-se que para ser voz passiva, desses 2 ou 3 verbos, um tem que ser o verbo ser e o outro tem que ser o particípio. Finalmente, na voz ativa, o que é objeto direto vai virar o sujeito da voz passiva. Então, por exemplo, o professor, sujeito, aplicou verbo. Aplicou o quê? A prova, objeto direto. A prova foi aplicada pelo professor. O objeto direto virou sujeito. E a recíproca também é verdadeira. Da voz passiva para a voz ativa, o agente da passiva vira sujeito, 2 verbos se convertem em 1, 3 verbos viram 2 e o sujeito vira objeto direto. Então, por exemplo, o vendedor apresentou o produto. Qual é a ação verbal? De apresentar. Quem praticou a ação verbal? O vendedor. Então, aqui eu tenho voz ativa. Ele apresentou o quê? O produto, é o objeto direto. Então, o objeto direto vira o sujeito, o produto. Um verbo viram 2. Foi apresentado. E o sujeito vira o agente da passiva, que tem que ter o por, o pelo ou pela. Pelo vendedor. O sentido é igual. O vendedor apresentou o produto. O produto foi apresentado pelo vendedor. Então, eu tenho aqui o sujeito, que veio do objeto direto, 2 verbos que vieram de um só, e o agente da passiva, que veio do sujeito. Então, isso aqui é a voz passiva. Pode ter certeza que é pior fazer uma questão de conversão de vozes do que só de identificação de vozes. Eu estou te dando aqui o suporte teórico para você ir para a internet depois que a gente fizer as nossas 5 questões ilustrativas para você voltar e procurar. Vamos lá na tela? O que está em questão aqui é exatamente a existência de provas cabais de crimes de guerra e de crimes contra a humanidade. Está é uma forma do verbo estar no presente. Ontem esteve, amanhã estará, hoje está. E é uma forma do verbo ser no presente. Ontem foi, amanhã será, hoje é. Então circule aí o está e o é e coloquem que se trata de verbos no presente. Agora um detalhe. O que está em questão é a existência. O verbo estar e o verbo ser não são verbos de ação. Então, eu não posso dizer se isso é voz ativa, passiva ou reflexiva. Eu só falo em voz ativa e voz passiva quando o verbo for de ação. Porque o sujeito pode praticar ou sofrer uma ação. Vamos na tela? A guerra que muitos querem justificar como legítima está assassinando civis, que nada tem a ver com pretensões políticas ou militares de Putin e do presidente ucraniano. São, pois, mães, filhos, executados a sangue frio e sem piedade. Bom, querem justificar, locução verbal. Está assassinando, locução verbal. Tem a ver, locução verbal. Inclusive o tem, da última expressão, tem um acento. Por quê? São os civis que nada tem a ver com as pretensões políticas. Então, se civis é plural, é por isso que o tem que ser plural e, portanto, tem que ter acento. Tá? O justificar é infinitivo, porque está numa expressão verbal. Querem justificar. O assassinando, termina com NDO, é gerúndio. E aí eu quero te chamar a atenção para uma outra coisa aqui de verbo. Quando a gente fala de gerúndio, que eu já te falei, que tem uma marca fixa de NDO. Então vamos lá. Pretérito imperfeito, vá e ia.
Pretérito mais que perfeito, ra. Futuro do presente, rei. Futuro do pretérito, ria. Infinitivo, R. Gerúndio, NDO. Ok? O gerúndio, ele sempre vai ser, como eu já disse também, associado à noção de presente, eu coloquei o presente propriamente dito, eu coloquei o pretérito, eu coloquei o presente com valor de futuro próximo, enfim, né? Então aqui nós temos esse associado à noção de presente em andamento. Então, quando a gente fala assim, o povo está reclamando do aumento do imposto. Então, quando a gente fala que o povo está reclamando do aumento do imposto, eu tenho aqui uma locução verbal com o verbo estar e o gerúndio de reclamar. Eu estou dizendo isso porque, às vezes, quando a sua prova tem uma redação, e quando você estudava e você fazia redações e usava o gerúndio, muitas vezes algum professor pode ter circulado esse gerúndio e dito a vocês que evite. Como é que você vai evitar uma coisa se a coisa existe? Se existe gerúndio, você pode usar o gerúndio. O problema é que quando eu falo assim, nós vamos estar adiando a prova. Agora eu não tenho mais 2 verbos, agora eu tenho 3. Tudo bem que o último é gerúndio. Só que quando eu falo que o povo está reclamando, é agora. Nós vamos estar adiando, marca a seguinte intenção: anunciar uma ação futura. Observem que a prova ainda não foi adiada. Eu estou comunicando no momento que nós vamos estar adiando. Nós vamos tomar essa ação posteriormente. E quando a gente fala de ação futura, nós temos que associar a infinitivo. Eu não te falei que o infinitivo até confunde com o futuro subjuntivo? Por exemplo, o país vai realizar novas eleições. Realizará. Eles vão viajar no próximo verão. Viajarão. Nós pretendemos sair mais tarde, nós sairemos. Então, se é infinitivo, isso aqui está errado. Isso é uma coisa que está sendo chamada hoje de gerundismo. O correto seria dizer assim, ó, nós vamos adiar a prova. Ou simplesmente, nós adiaremos a prova. Nada de dizer, olha, na semana que vem, nós vamos estar promovendo aqui um congresso. Não, nós vamos estar promovendo, nós vamos promover. O doutor fulano de tal vai estar remarcando a sua consulta. Vai estar remarcando? Não, vai remarcar. 1 minutinho que eu vou estar transferindo sua ligação. Tudo surgiu aí, segundo dizem. A linguagem das operadoras de telemarketing, que não é culpa delas, elas só estão seguindo um protocolo de alguma coisa que foi definida por uma tradução impossível de se fazer da língua inglesa. O correspondente do inglês, que deu origem aos manuais desse pessoal que trabalha com atendente de telemarketing, foi uma tradução que eles continuam repetindo e dá um tom de educação, de formalidade. Não pode. Por isso demora tanto. Vamos estar transferindo. Fica aquela coisa em andamento, que não anda nunca. Nós vamos transferir. Pum! Oi! Mas não é isso que acontece. Então, aproveitei esse ensejo para te falar. Gerúndio pode ser usado, desde que numa ação em andamento. Com 3 verbos, procure não fazer, porque você, com certeza, corre o risco de estar errando. Ops, estar errando, não, corre o risco de errar. Estar errando não pode, porque não é uma ação que está em andamento o tempo todo. Assim nós terminamos mais
uma aula sobre verbo. Na aula que vem, nós ainda temos 2 trechos para falar antes de começarmos a fazer as questões ilustrativas da banca. Grande abraço e até a próxima.